uma mistura de James Bond com Lawrence das Arábias poderia ser uma boa definição do livro O Olho de Gibraltar, de Sérgio Rossoni, que nos foi enviado pela editora Avec. E o que ocorre? Existe um pequeno detalhe que é: o livro ele se passa com um espião no Marrocos no período pré-Primeira Guerra Mundial. E o que acontece? Isso acaba me tocando de duas formas, porque curto os filmes de James Bond, mas uma coisa muito legal é o seguinte: eu tenho ascendência marroquina, mais precisamente a minha avó com os meus bisavós, quando ela era pequena, eles moravam justamente no Marrocos francês e eles vieram para cá logo depois lá no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Que a coisa estava um caos, não apenas na Europa, mas nas colônias relacionadas. Porque sim, até a Segunda Guerra Mundial, a gente tinha um monte de ponto do Oriente Médio e da África que era propriedade da Europa, cheio de exércitos lá, inclusive Lawrence da Arábia mostra muito bem como a Inglaterra enfiou um monte de soldado e agente, praticamente pegando um monte de território e tomando conta em guerra lá do Oriente Médio, né? Inclusive, muita guerra de território que tem até hoje, inclusive a principal que aparece na mídia, né? Um dos motivos é de você ter pego certos locais e revendido para 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo e depois, tipo, se vira no 30 que vai ficar. Então, deixando conflitos eternos lá no meio, né? Ó a sacanagem da coroa inglesa. Pois bem, e o que ocorre é que justamente nessa história nós temos aqui nós temos um espião que é quem dá o título do livro, que é O Olho de Gibraltar. Mas o que diabos é Gibraltar? Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e você está no Luiz Varia, o seu quadro de literatura focado principalmente em literatura fantástica. Sendo que, primeiramente, Gibraltar, mas principalmente o Estreito de Gibraltar, é uma região da Europa que é a mais próxima do continente africano. Mais precisamente, em cima temos a Europa, embaixo temos a África, e existe uma ponte, e existe uma área que é muito mais próxima entre os dois continentes, né? Uma área, sendo que essa área de Gibraltar, ela pertence justamente à Espanha, mas na verdade tem um acordo desde o século XVIII para ter presença inglesa lá, e vira um grande ponto onde você pode justamente atravessar da Europa justamente para a Ásia, para a África, né, e com toda aquela parte ao redor justamente do mar Mediterrâneo, né? Então, com isso, torna-se um ponto de observação militar importante, né? E justamente se chama o Olho de Gibraltar, justamente por ser um dos principais agentes aposentados da Inglaterra nessa região. E o que acontece é que ele acaba recebendo uma missão, mas precisamente ele acaba embarcando numa nova missão, quando ele acidentalmente esbarra com um mega complô envolvendo justamente a tentativa da Áustria e da Alemanha criarem uma mega guerra para dominar toda a Europa e a África, para dominar os dois continentes. Então, venham comigo para entender um pouquinho melhor da história. Primeiramente, esse material, como eu disse, ele se inspira em materiais reais numa situação de Europa e Marrocos pré-Segunda Guerra Mundial, melhor, pré-Primeira Guerra Mundial, porém, contudo, estamos falando num negócio mais fictício, como eu disse, uma coisa mais de espionagem que inclui alta tecnologia. Então temos alguns detalhes interessantes nesse mundo, que é uma tecnologia militar e de voo que é mais avançada do que existia na época e mesmo do que na nossa, já que lá nós temos dirigíveis de combate, coisa que era mais restrita aqui no nosso mundo. Os chamados dirigíveis, sendo que a principal linha mais famosa é do Zeppelin. Então, o que acontece? Os dirigíveis eram grandes balões de ar, no qual você tinha uma parte embaixo, né? No qual era usado principalmente para transporte de passageiros, mas também existiam aqueles que eram usados para transporte de cargas e bombardeios naquele período. Sendo que justamente na Alemanha, no início do século, que tivemos o Barão Zeppelin,
pegando e desenvolvendo mais essa tecnologia e criando justamente a linha de dirigíveis Zeppelin, que viraram meio padrão, né? Sendo que os dirigíveis passaram a deixar de ser utilizados progressivamente devido a certos acidentes. Um deles, os principais, do grande dirigível Hindenburg, que matou milhares de pessoas, né? Devido justamente ao fato de que toda a estrutura necessária para fazer o dirigível flutuar era extremamente inflamável, né? O que causava acidentes horríveis, né? E a tecnologia do avião, como foi ficando cada vez maior, né? Sendo que na época avião era equivalente de transporte de no máximo 2 pessoas. E com o tempo a gente foi virando os grandes sistemas de transporte que a gente tem atualmente, né? Então o avião passou a substituir o dirigível. E uma outra coisa importante do avião da época também era as limitações militares que existiam naquele período, né? Onde você tinha, quando você queria ter um avião para atirar, ou tinha uma pessoa, um segundo passageiro atrás que tinha uma metralhadora que atirava nos adversários, ou se era uma pessoa sozinha no dirigível, no avião, o que acontecia? A hélice ficava bem na frente, então a hélice ficava girando basicamente, só que quase invisível, né? Que a gente sabe que o negócio gira muito rápido, mas ficava bem na frente justamente da vista do aviador, né? E o que acontece? E na frente tinha justamente o dispositivo que atirava, né? Então tinha todo um mecanismo dentro que fazia com que o tiro se sincronizasse, só fosse disparado quando a hélice já tinha saído daqueles milissegundos do espaço onde passaria a bala, né? E travando em sequência quando fosse entrar, justamente se ele tentasse atirar mais uma bala no processo, né? Então tudo isso é questão de décimos, milésimo de segundo, né? Então, é toda uma proto-tecnologia militar que surgia na época. E aqui, a gente tem uma coisa muito mais avançada, onde temos grandes dirigíveis encouraçados, praticamente quase como se fossem navios de guerra flutuantes. Além de termos, inclusive, quadrilhas especiais, com soldados usando armaduras robóticas, né, movidas justamente a diesel e motores elétricos na época. Então ele tem um toque meio diesel punk, Tesla punk, justamente esse toque de retrofuturismo, de termos um ambiente cultural e social bem próximo da época, porém com certas tecnologias que a gente poderia ver tranquilamente numa coisa mais Guerra nas Estrelas do outro lado, em um ponto ou outro. E o que acontece? Aqui, quando o Olho de Gibraltar, ele tá justamente indo rever um amigo dele, lembrando que isso aqui é sem spoilers, aqui ele acaba vendo justamente uma conspiração envolvendo a posse de uma nova arma secreta. E o que ocorre é que ele acaba tentando descobrir o que está acontecendo, isso com um monte de gente tentando matar o cara, já que ele descobriu a existência da arma, né? E por isso ele vai pegar e acabar aceitando uma missão. Inclusive ele fala, ó, o pessoal já acha que eu tô envolvido aqui, né? Então mesmo se eu quiser cair, o pessoal vai estar em cima de mim. Então vamos resolver isso, né? E a ideia básica é, ele como aposentado, ele trabalha numa empresa responsável por transportar coisas pelo deserto. Então a ideia básica é, vou transportar esse item pelo deserto justamente para o serviço secreto francês para poder pegar e eles terem como base isso para conseguir descobrir o que está acontecendo, que é essa grande conspiração, que é esse grande ataque que está ocorrendo. Então temos toda uma busca por arquivos secretos, ao mesmo tempo que temos uma grande travessia do deserto, com toda aquela coisa de sobrevivência, com pouca água, apenas alguns pontos de oásis, não podendo confiar em ninguém, porque sempre pode ser um espião desconhecido que pode pegar e tá tentando te roubar, ou querendo eliminar você. Isso tudo num clima, como eu disse, da Europa empolvorosa por guerra, né? E um monte de gente atrás, né? Então temos basicamente a Áustria, Espanha, temos o próprio pessoal do Oriente Médio vivendo, mais precisamente do Marrocos, pegando e vivendo todo o problema de estarem como colônias de outros países, né? Então o pessoal querendo se libertar e ao mesmo tempo que lidar com saqueadores locais que existem lá dentro, sabe? Gerando um clima bem intenso de intriga, né? E esse clima de intriga, ele vai culminar em 2 grandes combates no livro, né? Um justamente pela posse da arma secreta no meio do deserto, né? E a outra envolvendo meio que a grande batalha final
contra as tropas, contra, digamos, o grande inimigo da história, contra o grande vilão que tá organizando toda essa tramóia, sabe? E cada personagem bem desenvolvido. Temos a Opala do Deserto, que é uma vilã inspirada diretamente na grande espiã Mata Hari. O Lacombe, que é um agente francês extremamente dedicado, amigo fiel. O Olho de Gibraltar, que é aquele cara desconfiado, que sabe ser educado, porém ele sabe ser astuto ao mesmo tempo, não confiando em ninguém. O General Claus, que é um dos vilões mais bem feitos que eu vi dentro de um livro, sabe? Eu dá os parabéns ao Sérgio por pegar e construí-lo, e ao mesmo tempo, os personagens, como você vai se envolvendo com eles, você tem alguns outros que vão aparecendo, você não sabe quem vai viver e quem vai morrer, porque a coisa é tensa. Temos algumas situações, a maior parte de investigação e espionagem, só que ao mesmo tempo temos algumas grandes situações de batalhas, inclusive mega combates aéreos envolvendo justamente os aviões e os dirigíveis dentro da história, né? Inclusive, temos um toquezinho depois, uma participação muito especial de um personagem histórico real, porém reinventado dentro da história, que é o Barão Vermelho. E quem é o Barão Vermelho? No nosso mundo real, ele foi um grande piloto da Alemanha que entrou no exército 2 anos depois do início da guerra. E o que ocorre é que ele se tornou um dos maiores aviadores de combate de todos os tempos. Tanto que quando foi abatido finalmente em solo inimigo, os próprios adversários dele fizeram questão de fazer todo um ritual com todas as honras e depois devolver o corpo para a Alemanha, sabe? Inclusive, até onde sabe, parece que foi 80 inimigos aproximadamente que ele pegou, inclusive derrotou em combate. E aqui temos uma versão modificada dele. Afinal, como eu disse, né, o livro é pré-Primeira Guerra Mundial e o cara só entraria 2 anos depois lá dentro. E por que Barão Vermelho? Porque ele era um barão mesmo, ele tinha o título, né? E 2, porque ele ficou muito famoso, foi mais no avião que ele pegou, mais no final de carreira, que era um grande triplano vermelho. Por que tri? Por causa que eram 3 pares de asas que tinha justamente o avião, sabe? Então, é bem bacana a forma que ele pega e amarra essa história e faz a gente começar a pensar o quanto tem detalhes interessantes que a gente pega e não conhece, seja da história da tecnologia, seja história de grandes combates, que a gente acaba ficando meio de fora. Inclusive a gente fica pensando tanto no impacto da Segunda Guerra Mundial, que a gente esquece que a Segunda Guerra Mundial, na prática, é um mega prolongamento da Primeira. E a Primeira tem um monte de coisa importante sobre a estruturação da base, meio de toda a política, a cultura e mesmo tecnologia que temos atualmente. Então, fica a dica de um ótimo livro que vai pegar e estimular sua cabeça a pensar, sabe? Inclusive, e vai fazer com que seu coração quase saia pelo peito quando certos personagens que você gosta muito morrem, sabe? Então, aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras. Se gostaram, coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!